Bom, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Depois desse longo período, né, sem aulas síncronas de inglês, nós vamos hoje para a semana 3, né? A gente tem 3 conteúdos, né, com a aula de hoje, que serão usados no nosso próximo simulado, que vai ser daqui a 15 dias. Então, antes de iniciar a falar dos conteúdos, né? Falar dos exercícios. Primeiro de tudo, welcome to your English class, né? Bem-vindos à aula de inglês de vocês. A gente ouviu 2 músicas, né? Que tem nomes bem parecidos, né? Baby I'm Jealous, da Baby Rexha, e Jealousy, Jealousy, da Olivia Rodrigo. E ambas as letras, elas falam da questão do uso das redes sociais, né? Esse vídeo que a gente acabou de assistir, inclusive, ela brinca, né? Ela fala, e se a gente voltasse no tempo, né? Na época que não tinha tecnologia, como seria? Aí, ao longo do clipe, ela mostra, né? Como seria a vida dela, né? Lá nos anos 60, na Idade da Pedra, nos anos 1800. Por isso que eu trouxe esse clipe também. A gente vai falar um pouco dessa questão de redes sociais, mas daqui a pouco, na leitura do texto. Antes disso, let's correct the homework. Então, vamos corrigir o homework que eu passei para vocês. E já se encerrou o prazo dele, né? Por esse motivo, eu vou comentá-lo aqui na nossa aula. É esse homework aqui, ó, sobre a cultura do Canadá, né? Que foi um homework que foi passado, já passou o prazo dele, né? Já foi fechado. E ele era o seguinte: assistir esse vídeo, né? Esse vídeo que fala 5 coisas que você vai amar, né? E 5 coisas que você vai odiar sobre o Canadá. E aí, primeiro perguntava, né? Quais coisas, né? A pessoa que está lá no vídeo, o rapaz, né? Ele começa a falar primeiro, as boas ou as ruins? Aí a resposta certa era as ruins. Ele primeiro fala as desvantagens, né, de você visitar o Canadá. A segunda questão perguntava qual é a primeira coisa que ele acha desagradável no Canadá. Então, se primeiro ele falou as coisas ruins, a primeira coisa que ele falou. Aí ele falou sobre a grande distância entre alguns lugares. Essa era a resposta correta. E aqui na terceira pergunta, qual é a primeira coisa que ele pensa estar desfrutando no Canadá? Então, uma vantagem, na primeira vantagem. E a resposta certa é essa aqui, ó, a beleza natural do Canadá. Na quarta questão, quarta e última questão, qual é a segunda coisa boa? Então, aí a segunda coisa boa é o povo canadense. E esse foi o formulário sobre a cultura do Canadá. Eu recebi o total de 103 respostas. Né? Já passei lá nas turmas, né, cobrando. Foi bem equilibrado. Ó. Teve 34 alunos do segundo ano A, 33 do segundo ano B e 36 alunos do segundo ano C responderam. Enfim, aqui a porcentagem das pessoas que acertaram, né? 65% acertaram a primeira, 63% acertaram a segunda, já a terceira, 73,8%, e a última, 51,5% das pessoas acertaram. E aí, dito isso, vamos voltar aqui para o formulário. Não, formulário não, para a apresentação. Então, esse foi o homework, né, que tinha para ser corrigido. E também eu passei essa atividade no caderno, na última aula. A última aula, por conta de ser no meio de vários feriados, né, juninos, do mês de junho, lá de São Pedro, né, Semana de São Pedro, aí eu, ao invés de dar aula síncrona, né, essa aula ao vivo, como estou fazendo agora, vocês tiveram uma aula assíncrona, que foi justamente um vídeo aqui eu postei no YouTube, e pedi que vocês fizessem essa atividade no caderno de vocês. Então, agora a gente vai corrigi-la. Então, como eu não solicitei que vocês enviassem foto do caderno,
Eu vou pedir que vocês respondam o que vocês colocaram. O que vocês escreveram aí no caderno de vocês? Eu gostaria que vocês abrissem aí o microfone, ou colocassem no chat, que eu gostaria de ver que vocês me dissessem a resposta que vocês colocaram, certo? Então, abram aí o caderno, a matéria de inglês, nesse exercício. A gente analisou esse infográfico, né? Essa imagem, né? Que tem essas duas cabecinhas e em balãozinhos o nome de várias redes sociais, né? Então, a letra A, o que a imagem mostra? O que vocês responderam? Bom, eu peguei a resposta padrão do livro, né? Isso não quer dizer que a resposta de vocês estejam erradas, mas eu vou mostrar aqui a padrão do livro, em inglês, né? Porque, a princípio, essas perguntas estão lá em inglês também no livro, nas páginas de referência do livro. Então, tem a map, né? Tipo um mapa, né? Tem um infográfico de social media. Social media é rede social em inglês. Ok, então é isso que a gente vê, né? Um infográfico com as redes sobre redes sociais, né? A map of social media. E agora vamos para a pergunta da letra B. Qual a proposta desse texto? Então, o que ele propõe? Qual é a intenção? A proposta dele? To inform, né? Para informar, para passar informações. Presenting a lot of visual elements, né? Como é um infográfico, o infográfico ele junta elementos visuais, né? Pode conter imagens, palavras, mas tudo muito resumido, né? A parte escrita, né, desse tipo de texto, né, chamado infográfico, sempre é muito resumido. Então é isso, é informar apresentando muitos elementos visuais, né? Que é aquele tipo de texto que quando você olha, você fica curioso e dá vontade de analisar, né, de observar, né, porque é colorido, né, chama atenção. Então, a proposta é informar, né, apresentar essas informações de uma maneira usando elementos visuais de maneira atrativa para o leitor. Agora, a próxima pergunta. Para quem esse texto é direcionado? Né? Para que pessoas o autor decidiu elaborar esse texto, decidiu elaborar esse infográfico? Esse texto foi direcionado para internet users, né, usuários da internet, ou leitores, né, readers, de um website, de um blog. Agora, quais dessas redes sociais, né? Aqui está até errado, né? Deveria ser são, né? Quais são populares no Brasil? Na opinião de vocês, qual dessas redes sociais, de todas essas que aparecem aqui nessa imagem, quais são populares no Brasil? Postas, eu coloquei Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook, né? Facebook ainda é. Vocês podem estar achando assim, teacher, Facebook, mas tem muita gente no Brasil que ainda usa Facebook. Por isso que eu botei ele por último ali. E as cores, né? E aí você tem uma parte que é verde e uma parte que é azul. E essas cores, o que elas representam, né? Quais são as diferenças, né, entre essas redes sociais que estão nos balãozinhos verdes das redes sociais que estão no balãozinho azul? Embaixo dessas duas cabecinhas, né, na verde você tem relationships. O que significa isso? Relacionamentos. Vou até colocar aqui para aparecer, ó. A green color representa relationships. Isso é para se comunicar. A Vitória falou perfeito. É isso mesmo. Então, elas servem para você mandar mensagem, né, para você se comunicar com as pessoas mesmo. E as que estão de azul, elas são contents. O que é contents? Conteúdos. Então, é uma rede social que você entra lá para acessar informações, né? Para acessar conteúdos. Claro que você também pode postar, né? E fazer outras coisas, mas é basicamente o que você entra lá para fazer nessas outras redes sociais de conteúdo, como, por exemplo, o YouTube, que é onde eu vou colocar essa aula para vocês. A gente vai fazer uma pequena revisão, né? Uma review. A gente vai dar uma revisadinha no que foi falado na videoaula, né? Caso vocês tenham perdido ou esquecido. Aí eu vou revisar agora para vocês. Então, a gente falou sobre redes sociais, que é o tema que a gente está falando agora, né? Então, aquela pergunta: How are you today? Né? Como você está hoje, né?
Aí aqui eu coloquei nas redes sociais. É muito comum o uso constante dos emojis para substituir algumas palavras ou expressões. Aí, o que cada um significa, né? Como você se sente hoje? Então, você bota esse emoji aqui, o smiling, ele dá um sentimento de quê? De positivo, né? De positive, de happy, friendly, né? Amigável. Se você coloca o emoji winking, ou seja, piscando, né? Você está sendo divertido, né? Playful, affectionate, né? Você está sendo afetivo, né? Ou você pode estar querendo dizer ironia também, né? Smiling with heart eyes, né? Então, sorrindo com os olhos, com corações no lugar dos olhos. Significa que você amou. Blowing a kiss, né? Mandando beijinho, né? Tá dando tchau, né? Winking with tongue, né? Piscando com a língua de fora, né? É de sense of fun, né? Você está sendo divertido, engraçado. Thinking, né? Que é aquela mãozinha assim, pensando. Você está se perguntando, né? Ou então falando, não entendi, ou algo assim. Então, você tem aqui o angry, que é irritation, né? O zangado, né? Irritado. O screaming fear, né? Você tá chocado, né? Frowny face, né? A carinha triste. Então, sadness, né? Tristeza. Astonished, então, amazement, admiration, disbelief, excitement. Então, você está admirado, você está assustado, você não está acreditando, né? Você está animado também. Olha, pode ser tantas coisas, né? Facing with rolling eyes, então, um olhinho viradinho para cima, né? Sarcastic, as if saying, whatever. Você está sendo sarcástico, né? Como se você, não faz, né? Neutral face, né? Então, aquela carinha, um tracinho no lugar do sorriso, seria um sentimento neutro. É quando você tá assim, que você pensa, nossa, mas eu não sei nem o que dizer. Então, seria esse aqui o emoji. E relembrando vocês de mais uma coisa que foi falada naquela aula, são os infográficos, né? Infographics. São representações visuais de informação, né? Gráficos, né? Nos quais a informação precisa ser explicada de forma mais dinâmica, como em mapas, né? No jornalismo e em manuais técnicos, educativos ou científicos. É um recurso muitas vezes complexo, podendo se utilizar na combinação de fotografia, desenho e texto. Aquele texto que a gente estava lá observando das redes sociais é um exemplo de infográfico. E aí a gente vai para o Let's Read, que nessa aula que a gente vai fazer é isso, né? O conteúdo dessa aula é essa leitura desse texto, tem tudo a ver lá com aquelas músicas, né? Essa questão de redes sociais, né? Que a gente tem que ter cuidado para não se encaixar nesse perfil de pessoa que está viciada em redes sociais. Então, a primeira pergunta é essa: você é viciado? Você se considera uma pessoa viciada em redes sociais? E pode ser que você não se considere, mas pode ser que você seja, né? E nesse texto abaixo, né? Será que fala de alguma rede social que você utiliza? Então, a gente vai ler o texto e aí vocês vão pensando nessas perguntinhas, né? Então, vamos lá. Manage your social network addiction. O que significa isso? Administrando o seu vício, né? Que essa palavra aqui é addiction, o seu vício em redes sociais. Então, aqui, ó, Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, the list goes on and on. Então, Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, a lista só cresce, né? Só continua. And if you are not, if you are any sort of tech savvy, there is good chance you are a member of multiple social networks. E se você for aquela pessoa viciada, né, em tecnologia, existe uma boa chance de você ser membro de muitas redes sociais. Even I have accounts with at least 5 of these. Até eu mesmo, né, o Ibrahim Hussein, que foi quem escreveu esse texto, ele diz, até eu mesmo, eu tenho pelo menos conta em 5 dessas redes sociais. While there is a lot to be gained by using this service, there
there is also a lot to be lost. Enquanto existe muito o que ganhar, né, com esses serviços, existe também muito o que perder, né? Aí aqui ele vai falar sobre isso, né? Sobre o que a gente perde quando a gente está muito viciado nas redes sociais. Here are a few tips that can help you monitor your social media use and ensure that you are being productive instead of wasting time. Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a monitorar o seu uso em redes sociais e, né, assegurar que você está sendo produtivo ao invés de ir perdendo tempo. Então, vamos lá. Aqui é aquela mesma frase, aí vem as dicas. Cada dica vem assim, ó, em negrito, para a gente identificar as dicas. Então, tem algumas dicas aqui para a gente, ó. A primeira é track your time online. Então, contabilize o tempo que você fica online. The simplest way to ensure you aren't wasting time in any one place is to monitor your time. Use a stopwatch and set a limit. When time is up, log out, regardless of what's left. There is always tomorrow. Então, a maneira mais simples de assegurar que você não está desperdiçando seu tempo em um só lugar, né, em uma só coisa, é monitorar o seu tempo. Então, ele diz, use um cronômetro, né, e determine um limite. Quando o tempo acabar, sai da rede social, né, faz o logout, não importa o que ficou para trás, né, tem sempre um amanhã. Então, você pode colocar um tempo limite para você ficar em tal rede social. Acabou o tempo, pronto, tem que sair, não importa que deixou inacabado, sai, vai fazer outra coisa. Né? Essa é a primeira dica. A segunda dica, remember the telephone. Lembre-se que existe telefone. I know it's so primitive, but a call to a friend works just as well as a Facebook message, and it's a real human interaction. Something we're losing touch with. Ele diz, eu sei que é primitivo, né? Mas uma ligação para um amigo funciona tão bem quanto uma mensagem de Facebook. E é uma interação humana real. Algo que nós estamos perdendo contato. Então, ele diz, para você fazer uma ligação, em vez de você mandar mensagem, para administrar o vício, né? Quando você já está no vício, né? Você ligar para a pessoa, falar com ela por telefone. Próxima dica. Go outside, né? Saia, né? Vá para lugares fora de casa. Get away from your portal to the network. Get some sunshine. Chances are you need it. Então, saia, né, do seu portal, né, da sua rede social e pegue um pouquinho de sol. As chances são que você precisa disso. Claro que esse texto não foi escrito num contexto pandêmico, como a gente vive hoje em dia. Então, caso vocês queiram utilizar essa dica, lembrem-se de evitar aglomerações, né? Usar máscara, limpar a mão com álcool em gel. Né? Fica aí o recado. Caso vocês saiam de casa, tomar os cuidados necessários, né? Limit your memberships. Então, dê um limite às suas as inscrições que você faz, né? A quantidade de redes sociais em que você é inscrito. There is no need for membership to 15 different networks. In fact, there is no need for even 2 memberships of sites which do the same thing. Choose Facebook or MySpace, but not both. Dig or stumble upon. This is probably cut your memberships in half and hopefully cut the time spent on them down also. Então, não tem necessidade de você estar inscrito em 15 redes sociais diferentes, de fato, não precisa mais do que 2, né, de sites que fazem a mesma coisa. Aí ele diz para você escolher ou Facebook ou MySpace, mas não ambos. Aí ele fala de outras redes que a gente usa, né, o Dig e o Stumble Upon. Provavelmente, se você cortar pela metade, você vai sobrar mais tempo para você, em vez de você passar o dobro do tempo, você vai passar a metade do tempo, né? Então, não tenha muitas inscrições em várias redes sociais parecidas. Use your networks productively. Use
suas redes sociais de maneira produtiva. Track your time online, né? Controle seu tempo online. Remember the telephone, lembre do telefone. Go outside, né? Saia de casa. Limit your memberships, delimite a quantidade de rede social que você é membro. Use your network productively, né? Use suas redes de forma produtiva. Prioritize, né? Dê prioridade. Stop procrastinating, né? Pare de empurrar com a barriga, para de enrolar para fazer as coisas. Eu vou já, né? Primeiro deixa o celular tá para lá. Primeiro deixa eu dar uma olhada aqui só no WhatsApp. Não, para fazer o que tem para fazer, depois você olha, né? Remove the cell phone apps, né? Remova o aplicativo do celular. E aqui já é uma dica bem mais radical, né? Eu não consigo fazer outra coisa, eu fico só olhando o Instagram, por exemplo. Aí você vai lá e desinstala o Instagram no seu celular. No Instagram você faz as coisas, né? Mas aqui é num caso extremo, né? Spend more time with close friends and family. Aqui tá errado. Passe mais tempo com seus amigos próximos e familiares. Então, se você passar menos tempo com o celular, mais tempo com as pessoas, também você vai administrar o seu vício, né, em redes sociais. As referências desse texto, né, dessa aula de hoje, está nas páginas 14, 15 e 16. Inclusive, eu vou passar para vocês agora, vou explicar direitinho esse formulário. Então, quando vocês abrirem o formulário, não precisa exatamente fazer agora, né? Mas é um exercício relacionado a esse texto que a gente acabou de ler. Então, aqui pergunta o seu nome, sua turma, e aí tem o texto, né? O texto é um pouco mais completo do que lá, né? Só que aqui não, tem aqui, né, as dicas que aparecem lá direitinho. E aqui embaixo tem as perguntas, né? Parecidas com aquela que a gente estava fazendo no comecinho da aula, né? Corrigindo um exercício anterior. Que é o quê? O tipo de pergunta típica de interpretação de texto, né? Para quem esse texto é indicado? Então, quem seria a pessoa que seria o interesse, o alvo do Ibrahim Hussein, que é o nome aqui do autor, né? Do texto. Quando ele pensou, vou escrever um texto aí sobre redes sociais. Para que esse texto é indicado, pessoal? Vocês vão clicar aí, ó. Porque aqui eu estou numa função que é para fazer edição, né? Ele não deixa responder, né? Porque aqui é o professor que abre assim, né? Nesse formato de vocês, quando vocês clicam, aparece. Para que esse texto é indicado? Quem é o público desse texto? Aí vocês vão digitar a resposta de vocês. E esse texto tem uma proposta, né? Todo texto tem uma proposta. Qual é a proposta desse texto? O que ele propõe para a gente fazer? Terceira pergunta. De acordo com o texto, o que pode ser um indicador de vício em redes sociais? Qual é o sinal que deixa claro para a gente que a gente está viciado em redes sociais? De acordo com o texto. Você concorda com a opinião do autor? Você concorda com ele? Sim ou não? Faça uma lista com as 5 melhores dicas para administrar o vício em rede social e o motivo de você ter escolhido. Eu acho que a melhor dica é tirar logo o aplicativo do celular. Isso vai dar. Por quê? Porque eu sou viciada mesmo. E se tiver o aplicativo instalado, não vai ter jeito, eu vou mexer. Então, você vai clicar aqui, né, para digitar suas respostas, fazer um ranking. Qual é a primeira melhor dica? A segunda melhor dica? A terceira melhor dica? Você vai criar um ranking de dicas relacionadas ao texto. E aqui a sexta questão é bem simples, né? Porque parece que é um formulário enorme, né? Mas são perguntas simples, ó. Se você parar para pensar, são perguntas bem simples. Aqui, na sexta questão, tem várias letrinhas para você responder. Então, aqui tem uma situação que poderia ser uma postagem, alguém poderia postar isso, e aí você poderia reagir a essa postagem com um emoji. Aí a questão aqui é qual emoji você utilizaria em cada situação. A primeira situação, notícia de uma nova descoberta científica. Qual desses aqui você acha que seria mais apropriado para reagir?
Não tem resposta certa, gente. Ó, nem marquei resposta certa. Qualquer resposta que você responder é a sua resposta. Então, não tem resposta certa aqui, é a sua resposta. Como você reagiria? Então, lembrando que a gente revisou, né, o que significa cada um desses emojis, né? E são os mesmos para todas as situações, né? A primeira, notícia de uma descoberta. Você vai lá e escolhe um. Aí, a segunda situação, a letra B, fotos de férias. Então, a pessoa postou fotos das férias. Como é que você reagiria? Porque, olha, nessa daqui, ó, se for durante a pandemia, eu colocaria essa. Como assim? Você viajou? A gente não pode viajar, enfim. Mas aí é individual, né? Então, a descoberta científica, fotos de férias, notícia de criança maltratada, vídeo engraçado de gato e cachorro. Opa. Um comentário de um escândalo de corrupção, alguém falando mal do próprio trabalho, uma receita de sua comida favorita, uma campanha contra a crueldade animais, contra a crueldade animal, com imagens chocantes. Pronto. É só até aqui, né? Bem divertido esse exercício, né? Com emojis. Mas aí tem essas duas perguntinhas aqui só para fechar o exercício, ó. Qual o tipo de conteúdo que você normalmente ignora? Né? Você olha assim, você não reage de maneira alguma, você simplesmente ignora. E qual o tipo de conteúdo que você normalmente posta? Então, a ideia desse formulário é a gente criar realmente essa discussão sobre redes sociais, sobre como a gente usa as redes sociais, certo, gente? Esse formulário fica aberto até o dia 30, né, que é o nosso último dia de aulas, né? Porque nessa semana aqui, 30, inclusive, a gente vai ter o simulado, né? Essa semana é semana B, a próxima é semana A, e na outra já é a semana do simulado. Então, os conteúdos de inglês que vão cair no simulado são esses dessas 3 aulas. Eu vou até pegar aqui no meu caderno para falar para vocês certinho quais são os conteúdos. Né? O primeiro conteúdo é aquele sobre o presente simples versus o presente contínuo e a cultura do Canadá, né, que a gente corrigiu, inclusive, o formulário hoje. O segundo é o do vídeo, da aula assíncrona, que é o infográfico, né, aquele texto que a gente explorou lá no homework, e os emojis, né, How are you today? E o texto sobre vício em redes sociais. Esses são os conteúdos de inglês que vão cair no simulado. Caso vocês queiram pegar o livro, né, para estudar também, começa aqui na página 12 e vai até a página 15, né? Até a página 16. E aqui também tem aquele conteúdo da primeira aula, só que de outra forma, né? Na página 19. Então, de 12 a 16 e página 19. É isso. E é isso, pessoal. Thank you very much. Vou parar a apresentação agora. Thank you very much for coming. Bye bye, guys.